E enquanto assim falo, vem uma memória onde diz a palavra de Deus em Apocalipse que há 4 seres viventes que dia e noite proclamam Santo, Santo, Santo. Também podemos ver em Isaías 6, onde vemos os anjos que também dia e noite proclamam Santo, Santo. Então entendemos que a cada vez que é proclamado Santo, nós temos a manifestação, temos a revelação de mais uma faceta do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor e Ele é digno de louvor, digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Pois ainda que passarmos no meio do fogo, nas muitas águas, o Senhor está lá. Aleluia, aleluia. Onde você estiver, junte-se a nós, vamos adorar a Ele e declarar: Tu és santo, Senhor. E ter a expectativa de que à medida que declararmos, uma nova faceta do Senhor será revelada a nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Que sejamos nós voluntariamente a gerar essa expectativa, e com fé declarar santo e esperar que uma nova faceta do Senhor seja revelada a nós. Aleluia. Senhor, Tu és santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Abraão te conheceu como Jeová Jireh. Aleluia. Senhor, Tu és santo e nós cremos que a cada vez que proclamarmos santo, Te revelarás a nós de uma maneira que jamais vimos. Aleluia. Aleluia. Santo és Tu, Senhor. És digno de louvor. Aleluia, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Seja adorado, Santo Deus. É santo, santo é o Senhor. Senhor, Tu és santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Senhor, nós declaramos: Tu és santo. Esperamos conhecer mais uma faceta Tua, Senhor. Mais uma multiforme. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é santo. Santo é o Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Santo é o Senhor. Digno de louvar, o quarto homem na fornalha. Digno é o Senhor.
Ele é digno, Ele é digno, digno de louvar. O quarto homem na fornalha, digno é o Senhor. Ele é digno de louvor, aleluia. Digno de louvar, o quarto homem na fornalha, digno é o Senhor. Ele é digno de louvor, declaremos, Ele é digno, digno de louvar, o quarto homem na fornalha, digno é o Senhor. Só Ele é digno, digno de louvar, o quarto homem na fornalha. Aleluia, Tu és digno, Tu és digno. Ele é digno, digno de louvar, o quarto homem na fornalha, digno é o Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, nessa manhã, te dando toda a honra e primazia por aquilo que és, aquilo que estás a fazer. Só queremos te agradecer, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas diferentes nações que o Senhor tem nos lavado, as diferentes nações que o Senhor tem nos dado a primazia de fazermos participantes dessa grande colheita, daquilo que o Senhor tem reservado para ti. Pai, livra o teu povo de toda a iniquidade no seu meio. Livra o teu povo santificando a tua igreja, pois está escrito: sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Coloca esse desejo ardente em nós, para sermos edificados de tal modo que o teu nome é selo sobre os nossos braços, e assim nos libertares de toda a atmosfera de oculto e de bruxaria que tenta paralisar a tua igreja, de modo, ó Deus, que possamos viver como santos e irrepreensíveis no Senhor, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Ó Deus, estou com a Tiana e a Ana, obrigado. Domingo, mais um dia, hoje, dia 21, glória a Deus, o dia que o Senhor tem para nós. Eu quero trazer fundamentos importantes para que nós, como cristãos, possamos maduramente não ser mais retidos antes de acelerar o tempo proposto. Eu quero te fazer entender também que profecias estão a cumprir-se nos nossos dias. Acho que nós temos a sensação de que todas as profecias já se cumpriram. Digo isso baseado na atitude que muitas das vezes podemos demonstrar de relaxamento, ignorando que aquilo que está escrito está-se a cumprir. E quem sabe possa estar-se a cumprir através do nosso posicionamento, no sentido de há avisos da palavra de Deus que são para sermos conscientes, para que não tropecemos. E o Senhor disse: digo-vos essas coisas para que quando elas acontecerem tenham um bom ânimo, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vou pedir, por favor, nessa manhã, que vocês me ajudem. Eu vou abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, verso 36. Mas eu vou pedir também Mateus 24. Amém? Mateus 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 10 e Mateus 24. E Ana, a ti eu gostaria de pedir sobre o livro de Lucas, capítulo 9 em diante. Nós vamos trabalhar aqui nessas passagens bíblicas nessa manhã. Glória a Deus.
razão pela qual eu trago a mensagem que eu trago, porque o apóstolo Paulo disse: após mim surgirão muitos outros que trarão falsos ensinos. E é necessário trazer esse equilíbrio para que haja um nível de discernimento, para que nós possamos usar a palavra, usando a espada, a palavra de Deus, saber separar de um pensamento que é carnal de um pensamento que é espiritual. É necessário que a gente entenda. Na semana passada eu falei sobre a questão da interpretação, porque muitos alegam que cada um tem a sua própria interpretação. E eu mencionei sobre a questão não da interpretação, mas do intérprete. O intérprete é a pessoa, é o homem e aquela mulher, que Jesus nos adverte. Nos últimos tempos muitos falsos surgirão, enganando a muitos. Acautelai-vos destes. E é necessário entender que sempre que Satanás mentiu, ele pegou numa palavra, distorceu a palavra. Então, falsos ensinos, falsas doutrinas ou heresias, elas não surgem de ideias alheias às Escrituras. Eles pegam na verdade e distorcem. Mas quem é que distorceu? Aqui não foi uma questão de interpretação, foi a questão do intérprete. E nesse caso o intérprete era Satanás, aquele que veio para se opor à verdade. Então nós estamos num momento em que você tem que entender que o Senhor pede de ti para que você escolha justiça ou iniquidade. Você tem que saber definir qual é a tua aliança, se é com a verdade ou com o espírito de mentira. Ou, em outras palavras, o espírito de erro. E muitos aqui haverá mesmo, como eles disseram, discurso esse duro, quem pode suportá-lo? Por quê? Porque quando Jesus trouxe esse ensino de negarem-se a si mesmos, de comer da sua carne, beber do seu sangue, Jesus expôs o que estava oculto idolatramente nos seus corações. E assim sendo, nós temos aqui também um grande exemplo sobre aquilo que é o escárnio. O escárnio na obra de Deus é necessário que você entenda. No livro de Neemias, capítulo 4, tinha Sambalat e Tobias que escarneciam contra os trabalhadores no muro. Onde é que eles estavam? Eles não estavam na praia, eles estavam na obra. Então é necessário você entender que existem pessoas que, estando na obra, o papel deles é desencorajar aqueles que estão a fazer conforme a obediência da fé. Então é de onde surgem muitos escarnecedores, dizendo: não, vocês estão a ser fanáticos, vocês estão a ser idólatras, nós não seguimos o homem, seguimos a Jesus. Depois, com muitas alegações de acusação, como se a tua obediência à palavra ou a tua obediência a um pastor fosse idolatria, quando na realidade a palavra de Deus te exorta de igual modo, que atentes para a fé e o ministério dos vossos pastores como alguém que vela para cuidar da tua alma. Imitem a fé dos vossos pastores. Então, quando muitas das vezes se corrige a quem não concorda com a correção, então ele parte para a acusação por causa da rebeldia, dizendo logo que é idolatria. Então, quando isso acontece, é do género que muitas pessoas, quando estão a ser corrigidas, elas dizem: não, mas tu também fazes. Isso é uma manifestação do espírito de Jezabel. Se você, mulher ou homem, você faz isso, quer como esposa ou esposo, filho ou uma pessoa que responda a alguém, à autoridade, a nível do trabalho, da igreja, cuidado para que você não caia nesse engano, porque pensando que mostrando o erro do outro vais ser ilibado da tua transgressão. Não. Nós temos que ser conscientes, temos que ter atenção às coisas como elas são, como é que elas operam. Glória a Deus. O título da minha mensagem nessa manhã, eu até estou cauteloso em trazer um título, porque não me quero espelhar especificamente nesse tema, mas como um subtema é o que eu estou a trazer. E o tema em si, qual é? O objetivo da minha mensagem nessa manhã é que você possa discernir as astutas ciladas do maligno no nosso meio, pegando numa escritura, num tópico e distorcendo para anular ou paralisar a igreja, paralisar o mover do Espírito Santo no meio da igreja. Então esse é que é o ponto nessa manhã. E nós estamos aqui a falar de discernir
o tema da nossa mensagem é discernir a verdade da mentira, amém? Usando as escrituras. É muito importante que você não se esqueça disso. Então nós vamos rapidamente olhar para o livro de Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, no verso, perdão, Mateus capítulo 24, perdão, no versículo 10, ou podemos ler do versículo 11 ao versículo 14. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Anômia é a palavra para iniquidade. Anômia. Anômia, que é ilegalidade, que é uma violação de uma lei ou de um princípio, que é também traduzido como maldade ou malignidade, iniquidade, transgressão da justiça, transgredir a lei injustamente, quebrar a lei injustamente, é injustiça, transgressão da lei, como também visto em outras passagens da Bíblia. Amônia é o termo no grego para iniquidade, amém? Então no versículo 12 diz: e porque se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É interessante que a palavra que nós entendemos, esfriará, é completamente às vezes diferente daquilo que entende, não é? Quando se fala de esfriar, nós vemos que há uma mudança de estado quente e vai perdendo a sua propriedade e vai começando a atingir uma outra temperatura que implica a redução, ou seja, reduzir a temperatura por evaporação. Preste bem atenção. Ele está, para quem entende de física, ele está no estado de ebulição. Então tu tens partículas ou moléculas, okay? Se quiseres física e química, em que vão se convertendo. Se continuar a ferver, presta bem atenção, se ela continuar a ferver a água, ela torna-se vapor, não é? Ela torna-se vapor. Mas à medida que ela é esfriada, ela começa a sofrer uma redução de sua temperatura. Logo, ela não pode mais ser transformada naquilo que estava prestes a ser transformado. Essa passagem faz-me lembrar Hebreus capítulo 11, verso 5. Enoque andou com Deus e foi transladado. Houve um momento que a obediência de Enoque levou-lhe a ser arrebatado por uma outra realidade. Uma das artimanhas mais astutas no meio da igreja que Satanás faz é paralisar homens e mulheres que estão prestes a ser arrebatados por outra realidade. E assim sendo, é dito: por que é que tu não te conformas com esse mundo? Por que é que tens que ser diferente? E a Bíblia diz: não vos conformeis com o padrão desse mundo. Então, Paulo disse: brevemente estaria a ser oferecido como libação perante o Senhor, como uma oferta perante o Senhor. E então os clamores da acusação que Satanás usa, onde tiver espírito de engano, Satanás faz isso, da acusação, dizendo que estás a ser fanático, mas afinal o Senhor te chamou para uma outra banda. Então, a tua intensidade em buscar o Senhor, a tua intensidade em perseverar, esperar no Senhor, para seres catapultado para uma outra realidade, é colocado em questão. Mateus 24, verso 11. É exatamente isso que ele está querendo dizer, não é? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ok. Os falsos profetas no livro de Mateus, ainda, o Senhor disse: acautelai-vos com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Ele usa os falsos profetas no mesmo contexto em que ele fala que a porta é larga, o caminho da perdição é largo, mas a porta para a salvação é estreita.
Então, há muitos que não entrando pela porta, vêm com vestes de ovelha, não diz com vestes de pastor. Então ele aponta para a condição de fingir que é ovelha, de fingir que quer ir contigo para outra banda. Então quando você começa a ir para outra banda, ele começa a te perguntar: você não está a exagerar? Isso é fanatismo. Eu também sou cristão. Você não é o único que lê a Bíblia, você não é o único que ora. Mas a palavra não lhe foi dirigida a ele, porque ele não entrou pela porta. Logo, o testemunho do Espírito Santo, nesse justo, o Senhor está-lhe a dizer: eu tenho outras coisas para ti. Então, nós vemos Paulo, o Senhor Jesus dizer, né, neste caso: importa que eu vá para que eu não morra fora das portas de Jerusalém. E Pedro voltou-se para ele dizendo: mestre, tem misericórdia de ti. Nada dessas coisas vão acontecer. O que é que Jesus lhe disse? Satanás vai para trás de mim. Então, como é que Satanás entra? Muitas das vezes nós nem nos apercebemos sequer, mas Satanás entra na falsa unidade dentro da igreja. E eu hoje quero falar sobre alguns pontos de exagero, de distorção nas escrituras, né? Usados nos dias de hoje, como a unidade, como o ministério, o primeiro ministério, a família. Eu quero pegar alguns temas do gênero que são usados para paralisar a igreja. Então, muitas das vezes o Senhor diz: eu te separei do ventre da tua mãe, te escolhi, te santifiquei, te dei as nações como profeta. E o Senhor te diz: vem e busca a minha face, quando de todo o coração me buscares, me acharás. E de repente você se dedica em jejum e oração, conforme assim for a direção do Senhor, e de repente você começa agora a ser bombardeado porque estás a exagerar, estás a ficar muito magra, estás a perder a tua aparência, já não é mais. O que é que essa igreja te fez? Esse pastor é louco. Afinal, o pastor nem sabe que você está de jejum, mas é o Espírito Santo que falou contigo, te dizendo que você deveria buscar a face dele. Amém? Não obstante, se você tem que ter um bocado de maturidade ou sabedoria em como fazer essa questão de jejum, tudo bem, mas é o testemunho que o Espírito Santo colocou no teu coração e voluntariamente alguém o faz. E agora, o ataque é: não, vamos ter que falar com esse pastor porque ele está a exagerar, mas ele nunca vai falar com o nutricionista quando você fica chupado que nem massa antes de entrar na panela. Não é? Massa seca. Nunca vai te criticar, mas ele vai dizer: não, temos que atacar esse pastor, porque o ataque é espiritual. Okay? O ataque é espiritual. E você precisa de entender isso. Em primeiro lugar, nessa mensagem de hoje, nós estamos a olhar para essa condição, queridos irmãos. Olhando ali para as Escrituras, ele diz: o amor de muitos esfriará por causa dos falsos que entraram. Então a Bíblia diz em Hebreus 10:24: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras e ao amor, não sendo como muitos que deixaram a congregação dos irmãos. Então, o que é que significa? Quando vos ajuntares 2 ou 3 em meu nome, significa o quê? Que o nosso ajuntamento, a nossa congregação, tem que ser com homens e mulheres de julgo igual, que vieram buscar a face do Senhor. Então nós não vamos buscar a face do Senhor como pessoas que querem dormir. Nós não vamos buscar a face do Senhor em jejum e oração como pessoas que se preocupam o que comer, o que vestir, o que beber. É um contrassenso. Então nós não vamos buscar a face do Senhor andando com Barrabás. Há dias eu meditava sobre essa questão. Pilatos, nesse caso, julgava sobre Barrabás e Jesus. Ambos significam Filho de Deus. Okay? Jesus, Barrabás, no hebraico, Bar, filho, Abba, pai. Barrabás, o filho do pai. Então, qual dos dois? Porque este sempre ministrando, dizendo: Pai, a minha comida é a vontade do Pai. Mas Barrabás era aquele filho do pai que apontava sempre para as questões sociais. E era um homem que tinha peso popular. Por que ele tinha peso popular? Porque ele não era como Natanael, que esperava no Senhor, na promessa que o Senhor tivera feito. Barrabás estava sempre a apontar para a condição social do momento, o contexto deles. E é necessário você entender um pouco da história do Evangelho aqui. No livro de Mateus, nós temos João Batista, o profeta, o último profeta do Velho Testamento, é associado com o livro de Malaquias. Por causa da disposição bíblica dos livros, não estão em ordem cronológica. Você precisa de entender que o livro de Malaquias não está assim tanto quanto você pensa, assim próximo
De Malaquias a Mateus são 400 anos de diferença. Então não é o Malaquias não é a próxima página, ou virar para Mateus, é o próximo. Não é. Na realidade, nós precisamos de entender porque há muita distorção. Jesus disse, o Evangelho, né, este é o sangue da nova eterna aliança. Este sangue da nova eterna aliança, esta mensagem, foi escrita 60 anos depois de Jesus ter ascendido. Preste atenção. Entre Malaquias ao nascimento de João Batista são 400 anos. E a escrita de Mateus são 460 anos. Porque são só escritos 60 anos depois da morte de Jesus. Então você precisa de entender que o próximo a seguir não é Mateus. Entre Malaquias e Mateus há João Batista. Então João Batista é o último profeta do Velho Testamento, que não está registrado como João Batista em Malaquias, mas está registrado como o Senhor ter dito, enviarei o espírito de Elias, que se confirma quando Jesus diz, se quisesses Elias já veio, que era João Batista, no livro de Mateus. Okay? Glória a Deus por esse entendimento. Então, o último profeta do Velho Testamento é João Batista. O último livro do Velho Testamento, podes até querer dizer que seria, veja bem atenção, por isso que eu disse, podes também dizer, o último livro do Velho Testamento, podes dizer Malaquias segundo a Tora, que é a lei e os profetas, que é o livro dos judeus. Porque eles não aceitam o Novo Testamento. Mas no contexto cronológico, o último livro do Velho Testamento, poderias colocar entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João falam do Novo Testamento, né? São chamados Novo Testamento. Mas o Novo Testamento começa na cruz. Então, o período antes da cruz e depois da cruz é que você entende. Antes da cruz é o Velho Testamento. Depois da cruz é o Novo Testamento. Então, cessa uma aliança que é a velha e dá origem a uma nova aliança que é o Novo Testamento. E ele disse essa nova e eterna aliança no sangue. Amém? Então, parece que é confuso, mas é bem importante você estabelecer isso no seu contexto. Por quê? Vamos lá. Então, olhando para João Batista, amém? Nós lemos há bocado o Senhor Jesus ter dito a iniquidade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. João Batista veio preparar um povo com um coração bem disposto. Romanos, Paulo fala sobre a obediência da fé. Amém? Então, nessa manhã, a nossa mensagem é para que você seja um homem e uma mulher bem disposto, uma igreja bem disposta, para saber separar o joio do trigo. Quando a Bíblia te diz que o Senhor faz separação entre o joio e o trigo, não te diz que você tem que se misturar. Como assim? O Senhor fará a separação entre o joio e o trigo. Amém. Mas isso não significa que você tem que estar misturado. Você já deu conta que ele é joio e você não se mistura. A aparência do joio é semelhante à do trigo, só que o trigo tem peso, o joio não. Se você pesquisar na internet, o trigo ele é curvo por causa do peso que está nele, mas o joio fica de pé. Então, muitas das vezes você olha, uau, essa pessoa está de pé nas coisas de Deus, mano. Não é bem assim. Porque todo homem que anda com Deus e tem mesmo uma palavra nele, a Bíblia diz, depois da palavra vem a perseguição. Então, às vezes você vê alguém que está a pagar um preço. Você vê alguém que está a negar-se a si mesmo, você não lhe dá muito crédito. Por isso é que eles foram. Qual deles é que vocês vão escolher? Jesus, que estava a pagar um preço e que estava ali acusado, ou Barrabás, que era popular no interesse social, que era a libertação de Israel da ocupação romana. Então, por isso é que eu disse, olhando para trás é necessário você ver o contexto. Por quê? Porque depois de Malaquias nós temos aquilo que é chamado a revolta dos Macabeus. Okay? E a revolta dos Macabeus é um movimento em que judeus lutavam para a libertação de Israel. E que o representante, neste caso no Novo Testamento, desta geração é Barrabás. Então, Barrabás era um homem que era visto como o líder social e Jesus era o líder espiritual. Então, Jesus pergunta, qual deles você escolhe? Perdão, Pilatos pergunta, qual deles você escolhe? Porque o Senhor dizendo, buscai o reino dos céus e a sua justiça, ele está a dizer que os assuntos de Deus são sobre o reino, no cumprimento de tempos e épocas, que é mister que elas aconteçam. Já os acontecimentos sociais são também coisas que vão acontecer, que estão escritos que aconteçam, e
no momento que elas estão a acontecer, as pessoas não dão conta que elas estão a passar por exatamente aquilo que o Senhor já nos avisou. Nós, discípulos de Cristo, passamos por essas mudanças. Por exemplo, hoje, um exemplo prático, cumprimento de profecias nos nossos dias. Ele te diz, haverá terremotos, haverá mudanças no tempo, mudanças climáticas. A Bíblia diz que o tempo seria encurtado. E hoje os cientistas estão a dizer, olha, a prova do aquecimento global, a Terra mudou, já não são 24 horas exatamente, a Terra mudou o nível da aceleração e tudo mais. E as pessoas não estão a notar que nós já sabíamos disso, porque o Senhor anteriormente nos advertiu para que tivéssemos bom ânimo, para que a gente não confundisse esse momento como o fim dos tempos. Não, esse é só o princípio das dores. E então ele começa a te explicar a verdadeira dor, em que haverá muitos falsos no meio da igreja. E eles farão só uma coisa, o papel deles é só te atrasar, é só te fazer esfriar, é só te reter. Então ele disse, vamos para outra banda. Não estás a exagerar? Por que tens que ir para outra banda? Por que tem que ser sempre tu? E os outros não têm. Você também não tem família. Você não tem isso, não tem aquilo. Não obstante dessas coisas terem sempre seus lugares e suas devidas prioridades. É necessário que você entenda. Porque o que nós estamos a falar aqui é no contexto do que é a prioridade do coração do homem. O que é que está no teu altar? No altar ou no trono do teu coração? O eu ou Jesus? Amém? Então, rapidamente, ele disse no versículo 12, e por se multiplicar a anômia, o amor de muitos esfriará. Se me amas, obedeces. Então, o que é que vai acontecer? Uma igreja menos obediente à palavra. Então, nos dias de hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, um país completamente dedicado ao Evangelho, e por isso os Estados Unidos é fundado naqueles princípios. A maior parte das pessoas não sabe que a Universidade Harvard é, na realidade, fundada pelo pastor John Harvard, que criou um colégio que era para formar líderes bem qualificados para as próximas futuras gerações. Então, a maior parte das pessoas não sabe disso. E o que acontece nos Estados Unidos, não é? Uma nação fundada nos princípios, nos valores cristãos, ela está a cair por causa daquele partido democrata, chamados democratas, que são socialistas. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Onde eles começam a te introduzir o aborto, o casamento gay, de homossexuais e tudo mais, como um direito social. Ok? Como um direito social. E você repara bem o que está a ser dito. Aonde você é comparado como minoria. Qual é a minoria? As mulheres, os negros e os homossexuais. Queridos irmãos, rebaixar a raça negra numa inclinação sexual é absurdamente insultante. Se você tem entendimento para entender, entenda. Mas rebaixar um grupo étnico a um costume moral, desculpa, nós não somos isso. É necessário que você entenda isso. Que por detrás daquelas linhas ali tem outra coisa. Então, o que nós estamos a falar aqui exatamente é que líderes sociais fazem isso, exatamente. O evangelho social. E esse é exatamente o que ele está a dizer aqui. Não é necessário ser tão obediente. E começa com os argumentos, não, a Bíblia tem que ser atualizada. A recente polêmica que está a acontecer agora, uma divisão dentro da Igreja Católica. Porque o catolicismo é errado na sua gênese. O catolicismo é errado na sua gênese, mas tem muitos lá dentro cujo a sua motivação pode ser sincera ou pode ser para Deus, mas não conhecendo a verdade. Isso acontece, é por isso que você ouve falar de conversão de bruxo para Cristo. Por quê? Porque no mundo tem pessoas que pensam que estão a fazer da vontade de Deus. A cegueira é que os impede. Então, quando o Evangelho resplandece nesses corações, então eles saem das trevas para a luz. Então, se as trevas são chamadas católicas, é trevas. Se é em Bondeiro, que é o lugar das trevas, é também. Não obstante, o Evangelho é aonde o Senhor ordenou resplandecer, aonde? Nas trevas. Aonde eles estão é onde o Senhor vai lhes tirar. Glória a Deus por isso. Então, repara bem, entrando muitos que não se arrependeram, não creem na palavra, mas têm a sua opinião. Por isso é que você ouve esse desastre. A Bíblia diz, mas eu não concordo. Logo, ele não pode ser cristão. Porque o cristão é aquele que é feito à imagem e semelhança do Filho de Deus, nascido da palavra. Você não pode me dizer que você é nascido da palavra que você não concorda. E então aqui começas a ver a separação entre o joio e o trigo.
Quando ele te disse que ele separa o joio e o trigo, ele separa pela palavra. Logo, dizer que não é o Senhor que vai separar, eu não tenho que separar, você tem que ser santo. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Santos significa separados, não vamos misturar. Então, posso mesmo te dizer que nem, na realidade, queridos irmãos, a minha comunhão convosco na igreja é o Senhor. Fora disso não temos nada a ver. Não. Fora disso não temos nada a ver. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Então, naquilo que é do Senhor, e do Senhor é toda a minha vida. Então, não estou a dizer só que eu sou teu amigo na igreja. Não, isso é uma falsa unidade. A unidade que eu tenho é pelo espírito de fé. A mesma mente, o mesmo espírito. Agora nós somos um em Cristo. Então, eu ser contigo em Cristo, é onde o Senhor Jesus disse: quem é minha mãe, quem é meu irmão? Senão aquele que cumpre a minha palavra. Há uns dentro da igreja que dizem: não, esse é meu irmão da igreja. Não, eu não sou teu irmão da igreja, eu sou teu irmão em Cristo. Ou não sou. Esse teu irmão da igreja já é uma forma já de você classificar onde você conheceu a pessoa. Não. Você é meu irmão em Cristo ou não, depende da tua obediência, da tua vida em Cristo. Se você não for de Cristo, mas for à igreja, você não é meu irmão em Cristo. E é necessário que você entenda. Porque há pessoas que quando saem para evangelizar, às vezes chamam já o outro que é pecador é irmão. Não são meus irmãos. Porque ele não pode ser meu irmão sendo não nascido da palavra. Amém? Então, é necessário desconstruir para que você tenha um entendimento real. Então, estes vão fazer com que a obediência esfrie. E é necessário, ele diz aqui, aquele que preservar, o que é preservar? Aquele que manter o seu amor. Então não sou chamado para o espírito de mistura. Deus é santo. Não tem. Por isso é que ele disse: julgais vós que eu vim trazer paz? Não, ele disse: eu vim trazer divisão. Estando dois numa cama, um é tirado. Esse evangelho é atualizado. Você talvez não lê essas passagens, mas ele é atualizado. Estando os dois no campo, um vai e outro fica. Por que ele falou isso? Porque nem todos são da fé. Então, o que acontece? O Senhor virá para a sua noiva. Há quem foi convidado a fazer parte, mas ele não se tornou aquilo. Ele recusou o convite. Mas esses que recusam o convite são os patos. Ele não sai. Ele fica e te dá a ideia de que ele é salvo. Mas o papel dele é te desviar da obediência à fé. Amém? Então, por exemplo, você imagina o que é que nós estamos a falar. Então, de repente, Moisés, o Senhor lhe visita e Zípora começa a chamá-lo um marido sanguinário. Mas o que é que ele tinha a ver? Ele tinha que fazer o que o Senhor lhe mandou. Mas Zípora levantou-se contra ele. Nós vemos Milca. Vemos Milca quando deveria ter se arrependido. Por que Milca tinha que se arrepender? Porque o pai dela, sendo o rei, desprezou a Arca da Aliança, não constituiu aquilo pelo qual o Senhor lhe chamou. Agora ela casa-se com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Dizia a Bíblia que lhe amava, mas ela tornou-se porta de entrada dos filisteus e foi-lhe dada em casamento propositadamente para que ela se tornasse alguém que esfriasse Davi. E como é que ela esfriava Davi? Pela acusação. Olha o rei a dançar assim perante as suas servas. Aqui começamos a ver esse espírito de iniquidade em operação. Então nós vemos, no momento em que Jezabel reina, ela paga homens para insinuarem coisas, chamados esses filhos de Belial, para inventarem calúnias contra Nabote, porque queriam a vinha. Mas a vinha era a herança. O que é a vinha? É a tua herança. E nisto o pai é glorificado que dês muito fruto. Eu sou o agricultor, sou a vara, sou a videira e o meu pai é o agricultor. Essa é a tua herança, ter sido enxertado no Senhor. Logo, Jezabel vem te dizer: não precisas de exagerar, dar muitos frutos, vende a tua vinha. Porque é que tens que ser diferente dos outros? E sabemos que cada um anda segundo a revelação que ele tem. Uns a 30, outros a 50, outros a 100. 30, 50, 100 não é a tua revelação. 30, 50, 100 é o preço que você decidiu pagar. Dentro da revelação. Dentro do fundamento que é Cristo. Então a Bíblia diz: até onde a planta do teu pé pisar será dado. Há uns que não saíram do seu quintal. Há outros que foram para a rua. Há outros que querem as nações. E é exatamente essa questão que nós estamos a falar.
nós temos que cuidadosamente não confundir unidade com mistura. Porque no momento em que mistura está a acontecer, alega-se que eu também sou cristão, estás a exagerar, falando de uma unidade. Então, qual é o substituto real da unidade? Da real unidade? É convívios dentro da igreja, entretenimento, os irmãos andarem, os irmãos irem comer ali, os irmãos irem assistir filmes ali. Só você não sabe o que é que depois sai do filme, né? Mas você diz, olha, verdadeiramente a igreja é unida. Não, a igreja não é unida. A igreja é unida no sofrimento. A história de quando a igreja foi perseguida no Coliseu, vindo um leão para devorar o cristão, o outro colocava-se à frente. E as pessoas então começaram a dizer, vejam como é que eles no perigo se amam uns aos outros. Agora, você não vai ter unidade quando há crítica, à blasfémia, à difamação, porque essa irmã está a exagerar, também não é assim, também tem equilíbrio. A Bíblia diz que o primeiro ministério é a família. Onde é que está escrito isso? Se não está escrito no teu livro, é uma coisa. Se está escrito no teu livro, família, projeto de Deus, isso é uma coisa. Mas no debate teológico eu vou te perguntar onde é que está escrito isso. Como é que você se atreve a falar de algo que nem é bíblico? Mas desviando muito, alegando ser bíblico. Mas qual é o desvio? O desvio é exatamente esse. Quando Jesus lhe dizem, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Então ele é o primeiro exagerado. Então você está a fazer de Jesus o injusto. Mas é interessante que quem fala isso são daqueles que querem a si mesmo poupar-se. Em outras palavras, são aqueles que vão à igreja e te dizem, não assisto o culto às 6 da manhã, porque para estar com a família. Quer dizer, você remete buscar o Senhor às 5 ou 6 da manhã. O padre são os pastores que fazem isso. Isso é um espírito maligno que eu estou a confrontar. Mas culpados são os pastores que fazem isso, dizendo, não, eu tenho que fazer o culto às 6 da manhã porque depois os membros da igreja vão com as famílias para a praia. Ele, por causa do mocorongo, eu vou fazer... Vamos dormir um bocado mais, ok. Mas é exatamente isso que acontece. Agora te expliquei porque que tem culto às 6 da manhã. Não é de intercessão, não é porque estão com sede, é para despachar o dia. Você acha que o Senhor olha para isso? Não. Isso é entretenimento. Manos, isso é entretenimento, porque eu posso te garantir, se tiveres que ir para o hospital às 3 da manhã, haja força, você vai. Então, buscar o Senhor de todo o coração significa que a prioridade não é exatamente nas primeiras horas. Não, você faz espaço para Ele, ao dia dele. Agora, é lógico, nós nem nos agarramos no dia de domingo como o dia do Senhor. Todos os dias são os dias do Senhor. Mas isso fala da atitude do teu coração. E eu quero afirmar-me nesse ponto, que é necessário você entender isso. É lógico que a família é Deus quem criou. Mas quando Deus criou uma verdade, estabeleceu um princípio, não é para você usar esse princípio para lhe desobedecer. Então, Adão disse, a mulher que tu me destes, então você não é responsável por ter comido o fruto. É a mulher que Deus te deu. Quer dizer, a culpa logo atira para Deus. Então, a maior parte das pessoas hoje, em vez de obedecer, diz, não, foi Deus quem fez. Apontando para Deus como a desculpa ou a deixa dele desobedecer o próprio Deus. E Jesus disse a vocês, malignos, hipócritas, para não honrarem vossos pais e vossas mães, vocês dizem que é corbã. A honra ao teu pai e à tua mãe passa também não só por palavras, minha mãe do coração. Não, você cuida dela financeiramente, porque ela é que pagou o preço na tua infância, quando você podia ser abandonado e ninguém cuidar de ti. Então, a honra ao teu pai e à tua mãe tem mesmo a ver com vocês, em dada altura, honrar teu pai e tua mãe financeiramente. Não é só aqui com versículos, como é que é, passagens de encorajamento no WhatsApp. Não é isso. Você tem que, como ele disse, condutor cego, que coas um mosquito e engoles um camelo. Então, de um lado ele te fala que ministério, a primeira família, é o primeiro ministério. Agora eu só quero te perguntar, no ministério, pastora Catiana é minha assistente, a Ana que está aqui também é minha assistente. No ministério, quem é que está assistindo? No teu primeiro ministério, que é a família, quem é que está assistindo? É aquele teu primo ímpio? Tem que me responder.
Como assim? Então você tem que ter mesmo maturidade. O que é que o Senhor disse? Por que é que isso foi usado nesse contexto? 1 Timóteo capítulo 5, vamos rapidamente. 1 de Timóteo capítulo 5. Cuidado para você não tirar uma palavra da verdade e distorcê-la. Deus vai te cobrar por causa disso. Cuidado. 1 Timóteo capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 16. 1 Timóteo capítulo 5. Versículo... Podemos ler... Verso 8, podemos ler. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Novamente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Glória a Deus. Tirar essa escritura do contexto, o que é que ela te diz? Que Jesus estava errado. Em João 7, os irmãos de Jesus disseram: Mestre, Jesus, não és o Messias? Vai então lá, apresenta-te. Ele disse: minha hora ainda não chegou. Quando a tua família é que te incita que você tem que estar, já está na tua hora, cuidado então. Fizeram isso com Jesus. Está aqui, olha. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, você tem que olhar bem para o que ele está a dizer para você não cair no marasmo das falsas interpretações. Como eu disse, o perigo está no intérprete. Por quê? Por que falamos do intérprete? Porque alguém que não negocia a si mesmo vai fazer o que ele achar segundo a falsa santidade que ele tem. Mas essa falsa santidade você pode não ver porque essa pessoa pode ser popular. Porque quando é que há pessoas que são populares e quando é que há pessoas que são impopulares dentro da igreja? Basta você consentir em tudo que as pessoas fazem, tudo que as pessoas falam, temos um líder impopular. Ou popular, quem é? Saul. Mas quando você tem um líder sério, que te dizem, olha, Saul matamos, e Davi levanta-se perguntando como ousaste tocar no ungido do Senhor, você vai falar que é idolatria. Logo, para você ser visto como popular, você deixa tocar no ungido do Senhor, mas na realidade você se torna uma porta de demônios para a entrada, para tocarem num líder, no ungido do Senhor. Então isso é muito sério, essa mensagem, é muito importante você dominar isso. Amém? 1 Coríntios, 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Amém? Eu queria ler uma outra tradução no inglês, que ela aponta para: se alguém não providencia para os seus, especialmente para aqueles que são da sua casa, ele negou a fé. Então, o que ele está a dizer? Está a falar da provisão. Queridos irmãos, está a falar da provisão. O contexto aqui é financeiro. Não é nada das tuas emoções. O contexto aqui é financeiro. Você tem que entender isso. Vamos rapidamente ao capítulo 1. Versículo 1. Não repreendas asperamente os mais velhos. Admoesta como a pais, aos mancebos como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como as irmãs em toda a pureza. Ele está dizendo, cuidado na forma de você corrigir em pureza, sem intenções. Espera ainda. Depois ele diz, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma